Você provavelmente já ouviu a frase tempo é dinheiro. E na edição, cara, não existe nada mais real do que isso. Por quê? Porque se você não editar com uma certa velocidade, você está deixando dinheiro na mesa, principalmente se você trabalha sozinho. O método que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, eu desenvolvi quando eu trabalhei para um canal que tinha 2,5 milhões de inscritos aqui no YouTube. Eu precisava entregar, no começo era um vídeo, mas no final eram 6 vídeos por dia. Todos eles roteirizados, gravados, editados e publicados no mesmo dia. Com isso, eu precisei desenvolver um método eficaz para fazer isso rodar. Inclusive, o método que eu desenvolvi não fica apenas na edição, eu levei para a produção como um todo, eles aplicavam isso e aí a gente conseguia editar esses vídeos com essa qualidade. A primeira coisa, cara, e mais importante, é você definir sim um caminho, uma rotina, uma trilha ideal da produção. Não tem jeito, isso precisa acontecer. Inclusive, você precisa comunicar ao seu cliente de que você precisa ter os vídeos sempre naquele dia e naquele horário. É fundamental. Então, primeira coisa, definir prazos. Para definir prazos, você faz uma engenharia reversa, que é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece, por exemplo, no Mentor hoje. Os vídeos do Mentor, eles são publicados toda quinta-feira, às 18 horas. Até quando eu preciso desse vídeo para poder editar com tempo, para poder fazer essa publicação. Hoje em dia eu faço tudo no canal deles. Eu publico, eu traqueio os links, eu faço tudo. Eu penso na capa, no título, juntamente com o Cesário, que é meu sócio na YouTube, enfim, a gente planeja tudo e a gente executa tudo. Dito isso, faço uma engenharia reversa. Ou seja, o vídeo tem que estar pronto na quinta-feira. Na verdade, ele tem que estar pronto na quarta. Eu levo, em média, 4 dias para editar. Ok, tô dando um exemplo aqui. A gente não leva tudo isso, mas na verdade a gente leva, porque o nosso processo hoje em dia ele é mais tranquilo, né? Então, um editor pega para decupar, o outro pega para editar, depois eu reviso, depois volta para esse editor, ele finaliza, sobe no Drive e tal, e já vou explicar cada etapa dessa até chegar na parte da edição. Dito isso, fez a engenharia reversa, avisa o cliente, ó, toda quinta-feira eu preciso desse vídeo gravado já no Drive para eu mandar para a equipe de edição para que a gente consiga publicar toda quinta-feira. É óbvio que existem casos onde o prazo fica mais apertado, existem casos onde ele grava 4 vídeos de uma vez, então a gente tem muito mais tempo para trabalhar os vídeos. Enfim, há casos e casos, mas você precisa sim definir os prazos com o seu cliente, porque senão tudo isso aqui que eu vou te ensinar vai ficar inviável. Beleza, a gente tem os prazos, a gente sabe exatamente quanto tempo a gente leva. Isso é importante, né? Acabei não falando, mas você vai precisar aí fazer um mapeamento para você entender qual é o tempo médio que você leva para poder definir esses prazos, tá? Então, faz um mapeamento de tempo. Inclusive, cara, isso foi uma coisa que eu fiz para otimizar os processos. A gente vai chegar nessa parte de otimização. Mas basicamente o que eu fiz foi assim: quanto tempo eu levo para baixar? Quanto tempo eu levo para decupar? Quanto tempo eu levo para tratar o áudio? Quanto tempo eu levo para fazer as inserções? Quanto tempo eu levo para fazer tal coisa? Quanto tempo eu levo tomando café? Quanto tempo eu levo? Quanto tempo eu levo? Quanto tempo eu levo? Tudo isso aqui eu fui marcando. 18 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Por quê? Porque depois eu fui otimizando cada processo desse aqui. A gente já vai falar mais sobre isso aí, mas isso é necessário para você otimizar, ganhar tempo e também entender exatamente quanto tempo você leva para editar certos tipos de vídeo. Então, o vídeo do YouTube, ele tem mais inserções. Eu tenho 2 estilos de edição. Uma mais simples, onde basicamente eu boto lettering e câmera, cortes, zoom, simples, e outro que eu faço animações. Quanto tempo eu levo para fazer um vídeo de 10 minutos? Eu levo 4 horas. Ou seja, se eu pegar um vídeo mais ou menos de 20 minutos, eu vou levar o dobro desse tempo. É bem mais ou menos, tá? Porque 20 minutos você estará um pouco mais cansado. Então, provavelmente, você não vai levar 8, você vai levar 9 horas. A gente vai falar sobre cansaço também, porque é fundamental na otimização e você conseguir entregar muito mais em menos tempo. Você vai entender exatamente do que eu estou falando aqui. Mas beleza. Dito isso, você mapeou, você definiu prazos. Isso aqui, inclusive, é importante para você passar o orçamento. Se você não sabe exatamente quanto tempo você leva, você está passando um orçamento errado. Então, exemplo, esse vídeo aqui eu cobro 150, mas se eu levo 8 horas, talvez esse 150 aqui não pague as minhas horas. Isso é importante também. A gente pode falar outra hora sobre orçamento, mas é importante você fazer esse mapeamento, entender cada etapa, inclusive os momentos que você vai no banheiro, os momentos que você para rolando o feed no Instagram, tudo isso você cronometra, porque vai ser importante num passo mais à frente.
Ok, vamos lá. A gente entendeu que o primeiro é definir prazos para passar isso para o cliente. Agora a gente precisa de uma rotina, de um passo a passo claro do que a gente vai fazer em cada etapa do vídeo. Exemplo, esse vídeo do cliente, ele vai para onde? Onde o cliente vai te mandar esse vídeo? Ele vai te mandar de qualquer jeito no WhatsApp ou ele vai subir no Drive? Lá dentro do Drive, você precisa ter as pastas organizadas, com datas, por exemplo, para você entender o que é cada vídeo. Já aconteceu, tá? Aqui na Madeira, da gente ter editado um vídeo que já foi editado. Pode acontecer. Então, você precisa organizar isso. E isso precisa ter uma nomenclatura. Joel, que parada chata. Nomenclatura. Sim, você vai definir nomenclaturas, você vai definir uma organização padrão lá dentro do seu Drive, como, por exemplo, uma pasta de clientes. Dentro desses clientes vai ter, eu vou dar o exemplo dos meus aqui, do mentor, vai ter o Lucas, vai ter a help, vai ter a hashtag, enfim, eu vou colocando aqui os meus clientes. Dentro disso, aí, claro, né, vai ter uma organização específica sua. Eu, por exemplo, edito anúncios, eu edito vídeo para o YouTube, eu edito Reels, eu edito criativo, e dentro dessas pastas, aí vão ter os meses, talvez anos, né? Por exemplo, o mentor, tô desde 2021, então vai ter anúncios lá de 21, anúncios de 22, anúncios de 23, e dentro de cada ano vai ter os meses, então vai ter janeiro, fevereiro, e assim vai. E dentro desses meses, aí entra as pastas com a nomenclatura que eu utilizo padrão aqui, e aí vai de você, tá? Nomenclatura padrão que eu uso é primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. Então hoje é dia 10, o dia que eu tô gravando esse vídeo. E aí vai o nome do cliente, ou melhor, a abreviação do cliente, e depois exatamente do que se trata. Então é anúncios, captação, Águia. Águia é o evento, né? A turma deles, na verdade. Anúncios, captação, Águia. Por que eu faço dessa forma aqui? Por que eu faço com essa data? Porque eu gosto de saber qual foi o primeiro e qual é o último anúncio feito. Então, por exemplo, em janeiro, eu sei exatamente qual foi o primeiro anúncio que eu fiz em janeiro. E aí fica uma ordem mais clara, fica de cima para baixo. Claro, a não ser que tu troque lá, mas fica de cima para baixo, com clareza exatamente o que eu fiz. Por que é tão importante a nomenclatura? Para você se achar depois. Isso é fundamental. Tanto dentro do Drive, quanto dentro do seu computador. Fundamental. Nomenclaturas e organização. Isso vai otimizar demais o seu processo. Agora, a gente vai para o processo que a gente fez aqui dentro da Madeira, que a gente utilizou também nesse canal, e depois eu vou para o último passo, que é a organização dentro do seu programa de edição. Beleza, eu já sei em que tempo eu preciso para editar esse vídeo, o cliente também já está ciente disso, a gente já sabe exatamente onde ele vai subir, agora vem o processo interno. Aqui eu vou mostrar o processo interno envolvendo outros editores. No seu caso, é um processo solo, então você pode modificar essa parte, mas eu não aconselho você modificar muito, tá? Então a etapa 3, ela envolve um programa de organização. Eu uso o Trello, mas você poderia usar o Notion, você poderia usar o Monday, você poderia usar o ClickUp, enfim, várias ferramentas aí para você organizar. Eu vou abrir o Trello aqui para você entender. Nosso Trello ele funciona mais ou menos assim, tá? Aqui é a caixa de entrada. Isso aí eu aprendi no livro Getting Things Done. Mas eu aprendi essa técnica nesse livro. Ela consiste mais ou menos assim. Vamos lá. Você tem uma demanda. O que você faz com essa demanda? Você nunca guarda ela na sua cabeça. Você precisa ter uma caixa de entrada. Essa caixa de entrada pode ser qualquer coisa. No meu caso, é o Trello. Ou seja, o cliente pediu tal coisa. Eu já venho aqui e coloco. Tanto é que, olha só, como o mentor aqui, ele não está tagueado. Então eu venho aqui e coloco Lucas CTA anúncio. Dando um exemplo aqui qualquer, tá? Marquei aqui e deixo. Uma vez ou mais vezes no dia, você revisita essas tarefas e você vai dar prazo para elas. O que acontece? Quando algo ele é executado em menos de 2 minutos, você não traz para cá, você já faz, certo? Quando esse algo passa de 2 minutos, você joga aqui e esquece dele. Só vai revisitar na hora que for necessário. Então você vai definir no seu dia quais momentos você vai revisitar. Eu faço isso, por exemplo, todos os dias às 6 horas da manhã. Eu entro aqui, dou uma olhada. Ah, ok, isso aqui eu preciso fazer tal dia. Isso aqui quem vai fazer é a Flávia. Isso aqui quem vai fazer é o Gabriel. Isso aqui eu vou entregar tal dia. Isso aqui sou eu que faço.
eu vou marcando em cada uma delas. Desse modo, você nunca esquece de entregar algo para o seu cliente. Desse modo, você nunca atrasa. Desse modo, você nunca esquece. Desse modo, você tem tudo sob controle. E o principal, você não fica sobrecarregado nisso aqui. Muitos de vocês acabam não conseguindo se concentrar, tendo o foco necessário na edição. A gente vai entrar no quarto passo, que é a edição. Vocês não conseguem ter foco na edição porque vocês estão pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. E isso ocupa energia cerebral. Nosso cérebro é como se ele fosse uma máquina que tivesse, sei lá, 1000 rotações no dia. Se você gastar as 1000 rotações com coisas idiotas, você não terá cérebro suficiente para o que mais importa, que é a sua criatividade. Inclusive, é a parte 4. Então, a organização, eu faço mais ou menos assim. Eu tenho uma caixa de entrada e todo dia eu revisito essa caixa de entrada. Se a tarefa levar menos de 2 minutos, eu faço na hora. Se ela levar mais de 2 minutos, eu agendo e só vou revisitar ela na hora necessária. Isso aqui inclui também comunicação com o seu cliente. Se você trabalha sozinho, você não pode se comunicar o tempo inteiro, porque senão você perde mais tempo conversando com o cliente do que editando. Se você faz isso sozinho, tenha horários para atender clientes. Todos os dias, às 8, às 11, às 3 e às 5, eu paro para responder clientes. Perfeito. O cliente não vai ficar chateado porque você levou 1, 2 horas. Ele vai ficar chateado, claro, né? Se ele te mandar uma mensagem de manhã e você responder no outro dia. Aí ele tem toda a razão em ficar chateado. Então, tem horários também, principalmente se você trabalha sozinho. Se você trabalha em equipe como eu, cara, eu não tenho horários para responder cliente. Se o cliente mandar mensagem 10 da noite, eu estou respondendo. Se eu estiver ali à disposição e isso não for um problema, estou respondendo. Para mim, não tem muito essa distinção, mas se você trabalha sozinho, tenta dar uma organizada nisso, porque a organização é fundamental. Tem esse método, tem outros métodos, você vai adaptar o seu melhor método, mas você precisa ter essa clareza no seu passo a passo. É isso que eu faço, depois disso eu vou para cá, depois disso, enfim, tudo você precisa ter organização, planejamento para ficar mais fácil e aí sim a gente vai para a parte da edição. Lá no começo eu percebi que eu ficava muito cansado, mas muito cansado mesmo, você não tem ideia. Imagina, eu ficava basicamente 10 horas na frente do computador editando, isso consumia muita energia cerebral. Lembra que eu falei sobre a rotação? É como se a gente tivesse 1000 rotações e cada açãozinha dessa aqui eu iria gastando uma rotação dessa. Então, por exemplo, se as coisas não estão bem organizadas, né, e aí aqui a gente já faz o que eu chamo de banco, se você não tiver um banco com as imagens que você mais usa, com os vídeos, com os efeitos, enfim, com as coisas que você mais usa, você já está perdendo tempo. Por quê? Dessa forma aqui, com um banco, claro, organizado, eu não vou mostrar porque eles estão aqui no meu SSD que não está conectado. Mas quando eu sei exatamente onde procurar, é meio que o teu cérebro vai no automático, então você gasta menos rotações para chegar no mesmo resultado. A mesma coisa acontece com a organização dentro do seu programa de edição. Eu uso o Premiere. Dentro do meu programa de edição, eu já deixo tudo salvo. Aqui você pode, por exemplo, programar através do... Deixa eu abrir ele aqui. Através aqui dos templates, tá? Você pode deixar já pré-prontos vários templates, dependendo do cliente, e você pode deixar várias coisas organizadas. Vou mostrar para vocês aqui. No meu caso, eu já deixo várias pastinhas com inserções. Aqui tem ajustes que eu não preciso criar, enfim, as pastas para eu colocar o bruto, a sequência, tá tudo já organizado, pré-pronto, eu não preciso ficar criando cada coisa. Lembra da sua energia. Cada pasta que você vai criar, cada coisa que você tem que renomear, você está gastando energia, você está perdendo tempo. E lá no final da sua edição, você tem menos energia, logo você tem menos criatividade. Então tudo que eu fiz foi pensado justamente para otimizar isso. Então dentro do Premiere eu tenho modelos prontos, eu uso a biblioteca aqui, ó, dentro da biblioteca, perceba que eu tenho os clientes organizados. Então, se eu precisar de alguma coisa do mentor, eu já tenho aqui no YouTube, GC, cores, enfim, eu tenho tudo organizado. Por quê? Porque assim eu economizo energia. Claro, dentro do Premiere tem outros detalhes, como por exemplo, você pode otimizar os atalhos, utilize atalhos, pelo amor de Deus, atalho mas facilita demais a sua vida, vai otimizar os seus processos, enfim. Você pode ter processos claros, que eu chamo de etapas de edição. Isso poupa muita energia, porque você não se perde na edição. Exemplo, se eu colocar aqui um vídeo para editar, eu sei exatamente o que eu vou fazer primeiro. Eu vou primeiro tratar o áudio, depois eu jogo aqui para dentro do Premiere. Dentro do Premiere, eu vou organizar a sequência. Organizando a sequência aqui dentro do projeto, eu vou começar a fazer os cortes. Então eu vou ali na ferramenta de texto, faço o corte automático, volto nele, faço a limpeza, beleza, ele está pronto, agora eu vou começar as inserções. Então eu vou fazer a inserção primeiro de texto,
vou lá, faço as inserções de texto, vou fazer depois a inserção de imagem, e assim vou por etapas, entendeu? Tô dando só um exemplo do que eu faço, não quer dizer que se aplique ao seu, porque cada vídeo tem etapas diferentes. Então, por exemplo, um vídeo de um Reels é diferente de um vídeo de casamento. Sei lá, você entendeu que os processos são diferentes. Só dei exemplo aqui bem genérico, eu nem vou mostrar passo a passo, justamente porque o meu exemplo provavelmente não vai se aplicar no seu. Então, tenha etapas definidas na edição, porque isso também vai poupar energia. Outra coisa que vai poupar muita energia é você ser inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, você está perdendo conteúdos como esse. Então, se inscreve, deixa o like se gostou, porque aí eu sei que você gostou desse estilo de vídeo e eu posso fazer mais vídeos para te ajudar nas etapas de edição, como conquistar mais clientes, enfim, tudo dentro desse canal. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.